O caminho. Palestra de Neville Goddard. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse-lhe: Mostra-nos o Pai, e Jesus disse: Faz tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Então ele é o caminho para o quê? Nesta passagem, especificamente para o Pai, mas ele é o caminho para tudo neste mundo, bom, ruim ou indiferente. Isso parece loucura se você for treinado para acreditar que Deus é o criador do bem apenas e algum outro ser. Diferente de Deus criou o mal, existe apenas um criador, apenas um Deus. Eu mato e vivo. Eu me firo e me curo. Não há nada além de Deus e Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Vamos agora descobrir por que então estamos agindo como agimos neste mundo. Vamos voltar à Escritura. O 82º Salmo. E Deus tomou o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses ele detém o julgamento. Agora Deus fala: Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês cairão e morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Agora, você acha que isso aconteceu na eternidade e não está relacionado a nós, mas está relacionado a nós. Vocês são os deuses no estado que caiu. Não porque você fez algo errado. É para um propósito criativo. Para expandir além do que éramos antes da queda. Aqui caímos no limite da opacidade e da contração chamada homem, de carne e osso. Independentemente do pigmento da pele ou nacionalidade ou qualquer origem racial, somos um. A palavra traduzida por Deus é a palavra hebraica Elohim. É uma palavra no plural. É traduzido nesta passagem como Deus e deuses. É uma unidade composta, feita de outras. Um composto de todos os outros. Portanto, aqui estamos nós neste mundo em estados: o homem rico, o homem pobre, o homem que é conhecido, o homem que é desconhecido, o homem que é sábio, o homem que é tolo. Todos esses são os deuses. Não somos ricos ou pobres, conhecidos ou desconhecidos, sábios ou tolos. Esses são apenas estados em que caímos durante o sono. Pois nós realmente caímos neste mundo feito de estados infinitos. Agora há uma saída de um estado para outro. Você pode entrar em um estado em um segundo, não leva tempo, mas você permanecerá nesse estado e o ocupará até que pareça natural. Pois meu lar é simplesmente aquele estado ao qual eu mais constantemente volto. Isso constitui minha casa. Um estado. Como eu saberia meu estado? Bem, deixe-me pensar agora em meus amigos. Deixe que eles me vejam como sempre me veem. Eles conhecem minhas limitações, minhas fraquezas. Eles sabem todas as coisas sobre mim, pois já discutimos isso. Que desejo ser visto de forma diferente no mundo, primeiro por mim mesmo. Quero transcender minhas limitações. Então eu suponho que tenho uma mera suposição. Mas isso funciona. Bem, agora deixe-me pensar em meus amigos, deixe-me vê-los em minha mente. Eles me veem como antes. Ou estão me vendo como presumo que sim. Se eles me virem como estou supondo que sou e tiverem empatia por mim, porque são amigos, alegrem-se comigo. Então posso agora ocupar o estado que automaticamente volto a ele muito antes que haja algo em meu mundo para apoiar isso alegar. Meus sentidos no momento negam isso, minha razão nega, mas apesar dessa negação, eu ainda posso acreditar em Cristo. Ainda posso acreditar que Ele é o caminho para tudo e Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Posso acreditar. Pois nós realmente caímos neste mundo feito de estados infinitos. Meus sentidos no momento negam isso, minha razão nega, mas apesar dessa negação, eu ainda posso acreditar em Cristo.
Ainda posso acreditar que Ele é o caminho para tudo e Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Posso acreditar, pois nos é dito: tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você irá. Estas são as palavras de Cristo. Cristo é chamado de poder de Deus e sabedoria de Deus. A Escritura leva a sabedoria. Ouça as palavras do 8º de Provérbios: e o Senhor me possuiu no início do seu caminho. Antes de suas obras antigas, foi estabelecido como eterno antes que a terra existisse. Quando ele estabeleceu os alicerces da terra, eu estava ao lado dele como uma criança. Eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Quem me encontra, encontra a vida. Quem sente minha falta, se machuca. Todos os que me odeiam amam a morte. Ele é chamado de criança. Aqui, a sabedoria é exaltada e personalizada como companheira de Deus na criação da palavra. Aqui, esta é a Escritura. Bem, quem é este Cristo? Ele é a criança que nos dizem: e Cristo está no homem, não sabeis que Cristo está em você? Teste a si mesmo e veja se você está apegado à fé. Você não percebe que Jesus Cristo está em você, e Ele é a criança que é a companheira eterna de Deus na criação do universo. Agora, Ele contém dentro de si, assim ensina as Escrituras, e tornou-me conhecido o propósito de sua vontade, que Ele apresentou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Portanto, aqui, esta criança contém dentro de si um plano, um padrão para a plenitude do tempo. Agora, no mundo de César, você e eu, os deuses decaídos que desceram com um propósito, podemos alcançar qualquer objetivo neste mundo se soubermos quem somos e estivermos dispostos a testá-lo. Disposto a ousar e aceitar o desafio de que posso ser o homem que sonho ser, ousando assumir, apesar dos meus sentidos o negarem, que sou o homem que quero ser, e durmo nesta suposição como se fosse verdade. Como disse o grande Shakespeare, assuma uma virtude se não a tiver. Contenha esta noite. Isso dará uma espécie de facilidade para a próxima abstinência e a próxima ainda mais fácil. Então, se eu fizer isso, acreditando que seja verdade e que se prove no teste, então que importa o que a sabedoria do homem me diga? Pois esta é a sabedoria de Cristo. Devo conhecer as pessoas certas. Isso é o que os homens vão me dizer. Devo ter a formação educacional correta. Isso é o que os homens vão me dizer. Eles me darão todas as razões do mundo com base no que o homem pensa e a sabedoria do homem é loucura aos olhos de Deus. Então, se eu me atrever a assumir o que quero ser e persistir nessa suposição até que pareça natural, de modo que, quando penso em meus amigos, isso é o que eles veem em mim, o que presumi que sou, e age e vivo desta forma como se fosse verdade, bem, se o tempo traz os resultados de minha suposição, então não confirmei a verdade e sabedoria de Cristo. Bem, tudo isso está neste nível. Esta noite eu quero levá-lo ao nível do caminho. Você não tem ideia de como você é verdadeiramente maravilhoso, porque você é o Deus que caiu. Vocês cairão como um só homem, ó príncipes. Juntos somos o Deus, o Senhor, pois o Senhor é a unidade composta de um feito de outros. Nós somos os deuses. Mas há uma maneira pela qual retornamos àquela congregação divina, a congregação de Deus, e só há uma maneira: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Aqui está o caminho verdadeiro e vivo. Ele não apenas aponta o caminho, pois ele é o padrão, ele é o caminho. A união com Cristo é o único caminho para Deus, o Pai. Bem, como posso ter união com Cristo? Ele está em você. Quando ele começa a irromper dentro de mim e a desdobrar seu padrão, pois o padrão está em mim e começa com a primeira personalização de Cristo, que é a criança. E todos terão essa experiência. Aqui neste mundo, nascemos de baixo e somos maus, não deixe ninguém dizer que não somos.
A Bíblia ensina isso. Ouça as palavras. O primeiro filho de Abraão, nascido de uma escrava, Agar. Seu nome era Ismael e esta é a profecia do Senhor para Ismael. Seus descendentes serão mais numerosos do que você pode contar. Hoje somos 3,5 bilhões no mundo. Eles estimam que em um futuro não distante haverá 5 bilhões de nós e eles irão para outros bilhões de nós. Esses são os descendentes, esses corpos carnais de Ismael. Agora, isso é o que é dito a Ismael. Ele é um asno selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e isso é o homem individual. Não há um momento no tempo em que não estamos nos matando, não apenas em nossos grandes conflitos de guerra e câmaras de gás, onde colocamos milhões nisso, mas nas ruas, em todo o mundo nos matamos. Mas não apenas nessa violência. Existem formas mais sutis de matar, no campo econômico. Você pode pegar uma família inteira e esmagá-los e então todos eles morrerão de fome por causa de sua ganância individual para tirar dele o pouco que ele precisa para alimentar seu pequeno rebanho, e realmente colocá-lo contra a parede economicamente. Isso vem acontecendo desde o início dos tempos. Portanto, existem várias formas de assassinato neste mundo. Não terminou com o assassinato de Abel. Faz parte do asno selvagem de um homem que nascemos. Assim, o homem nasce realmente um ser mau e requer uma nova personalidade, e os antigos viam isso claramente pela revelação. Para todo o agregado da teoria experimental, e muitos deles acreditaram no que viram e profetizaram de Jesus. A profecia está toda nas Escrituras, a vinda do Salvador. Agora ele não vem como você foi ensinado a acreditar. Ele está em você. Ele é o padrão de salvação enterrado no homem e quando ele vier, tudo o que é dito sobre ele você experimenta e você será levado de volta por este caminho, pelo caminho de Cristo, deste mundo de pecado e morte de volta para a congregação divina, tendo feito o trabalho para o qual você foi enviado. E todos nós estamos retornando a esse único Deus. Há apenas um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos e nós voltamos direto para esse corpo. E desta vez aprimorados porque não há limite para a translucidez, não há limite para expansão. Há apenas um limite de opacidade e contração e atingimos esse limite de contração e opacidade. Agora vamos começar a expansão e a coisa começa a se expandir em nós e o plano se desdobra em nós. E essa é a única maneira pela qual retornamos àquela congregação divina. Não há outro caminho. As dietas não vão fazer isso. Conhecer as pessoas certas não adianta. Você pode meditar de agora até o fim dos tempos. Vai, sente-se em um colchão até que você simplesmente se transforme em vermes. Você ainda não consegue fazer isso. Nada do lado de fora vai fazer isso. Você simplesmente coloca toda a sua esperança nesta graça que está chegando a você na revelação de Cristo dentro de você. Então tudo se desvela dentro de você e você é o mesmo ser, aos olhos de quem o conhece, de antes. O mesmo ser primitivo. E eles olham para você maravilhados por você ousar afirmar que experimentou Cristo, porque o conceito deles de Cristo é tão falso. Não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras. Exemplo: há 3 anos em Barbados, tivemos um pequeno jantar, 2 ministros e suas esposas, homens adoráveis, muito conhecidos e queridos. Eu disse que tinha experimentado a história de Jesus Cristo, que não era uma história secular, nada a ver com o mundo de César. Enquanto caminhamos neste mundo, somos redimidos pelo padrão que se desdobra em nós, que Cristo é o homem modelo, enterrado no homem e o modelo se desdobra e você é ele. Então cheguei ao ponto de Davi. Eu disse ao episcopal que após o nascimento do menino Jesus dentro de mim, um menino que eu segurei em minhas próprias mãos, e expressei meu sentimento de ternura para com o menino Jesus, então 5 meses depois eu encontrei o Filho unigênito de Deus e seu nome é Davi, Davi das Escrituras. Falarei do decreto do Senhor.
Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E então, para ilustrar a ele, sendo um episcopal, eu disse que em 22 de Mateus e 20 de Lucas você vai ler. Ele perguntou aos que ouviam: O que vocês acham do Cristo? De quem é ele filho? E eles responderam: O filho de Davi. Ele disse: Por que então Davi em espírito chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? Eu disse a ele: Davi no espírito me chamava de pai, e eu sabia que era seu pai e que ele era meu filho. Ambos conhecíamos essa relação de pai e filho. O ministro episcopal disse-me que não o chamava de pai, mas sim de meu senhor. Eu disse que essa é uma expressão que todas as crianças do mundo antigo usavam em relação ao pai. Portanto, quando a Escritura registra meu senhor, está apenas dizendo que é meu pai. Bem, ele não concordaria com isso. Mas aqui, em Gênesis 31, versículo 35, Gênesis é a semente, a própria sementeira de toda a Bíblia. Se você não conhece Gênesis, não conhecerá a Bíblia. Aqui está uma história. Se você não está familiarizado com isso, Jacó tinha duas mulheres, duas irmãs, Lia e Raquel. Ele pensava que seu sogro, Labão, não era tão favorável a ele agora como antes, e portanto, sem dizer a Labão o que planejava fazer, ele rapidamente reuniu todos os seus bens, camelo, cabras, ovelhas, e suas duas mulheres e foi embora. Quando Labão descobriu o que Jacó tinha feito, ele começou a persegui-lo e o encontrou e o acusou de roubar seus deuses domésticos. Ele procurou Jacó, sua caravana, não conseguiu encontrá-los. Ele procurou os quartos de Léia e não conseguiu encontrá-los. Ele entrou nos aposentos de Raquel e Jacó não sabia que Raquel havia levado os deuses. Então ela os pegou e os colocou na sela de um camelo e depois se sentou na sela. Então, quando o pai entrou, ele procurou diligentemente e não conseguiu encontrá-los. Ela disse a seu pai, citação real de 31, versículo 35, e ela disse a seu pai: Não se zangue meu senhor. Equivale, pai, a meu senhor. Ela dá razões pelas quais ela não podia se levantar. Porque não posso me levantar diante de você, pois é como as mulheres, os caminhos das mulheres estão sobre mim. Por isso mesmo, por aquele pequeno momento na vida de uma mulher que acontece todos os meses. É mencionado como maneira quando se trata de Sara. Eu aos 90 anos poderia ter um filho. Quando há muito tempo deixou de estar comigo, como as mulheres. Ela não podia mais conceber, mas esta poderia, pois ela era uma jovem, Raquel, e ela está simplesmente afirmando que este é aquele momento do mês, e portanto, não posso me levantar diante de meu senhor. Então ela está chamando seu pai de meu senhor. Se você não entender este lote de sementes, você perderá a Bíblia inteira. Ele me disse: Não. Ele o chamou de meu senhor. Eu disse: Isso se referia ao meu pai, e expliquei que o antigo sempre chamava o pai de meu senhor. Ele não viu porque não conseguia acreditar que Davi, que não é ensinado em seu conceito de cristianismo, seja o Filho de Deus, apesar de lê-lo no Salmo 2. Ele foi ensinado por muito tempo a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sem saber que eles são um. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Como então você pode dizer: mostre-nos o Pai? Portanto, o poder criativo de Deus não pode ser separado de Deus. É Deus. A sabedoria de Deus não pode ser arrancada de Deus, é Deus. Portanto, este é um padrão no homem para a redenção do homem. Então, nós somos os deuses. Se você insistir no fato de que nós somos os deuses, todos, mesmo que nos matem uns aos outros, mas matar uns aos outros é simplesmente uma grande ilusão, pois os deuses não podem morrer. Eles parecem morrer, mas não podem.
Como disse a serpente, e ela foi chamada de a criatura mais sábia que Deus havia feito, um símbolo mais uma vez de Jesus Cristo. E Deus disse a você: você morreria. Sim, você certamente não morrerá. No dia em que você comer, você se tornará como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Bem, sua profecia se tornou realidade. Pois então os deuses disseram: eis que o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Então ele não mentiu, nem enganou. Ele simplesmente profetizou uma verdade, que se cumpriu. Mas, toda a sabedoria do homem neste mundo não é boa o suficiente para redimir o homem. Um padrão teve que estar contido no homem para redimi-lo. E não há outro caminho para Deus. Então você vai levar esses argumentos, certamente para os chineses, indianos, para fulano de tal. Deve haver outra maneira além da maneira que você chama de via cristã. Não. Existem os índios cristãos, os chineses cristãos, etc. Eles estão em todo o mundo. A base é o judaísmo e o judaísmo a sementeira. É o fundamento, enquanto o cristianismo é o seu cumprimento. Não é o contrário. Cristo vem cumprido, mas não vem da maneira como você foi ensinado, uma mulher dando à luz um filho. Existe uma mulher, mas não aquela que carrega por baixo. Essa é Agar e ela só pode gerar filhos na escravidão. Mas a outra mulher, a mulher de cima chamada Jerusalém de cima, e ela carrega para a liberdade. Agora, aqui está uma linda experiência de uma amiga que está aqui esta noite. Ela disse: eu me vi em um cavalo, estou cavalgando. Então minha mãe morre. Então eu tomo o lugar da minha mãe. Esse é o sonho. Posso dizer a ela que é um enorme salto à frente, um enorme salto à frente. O cavalo é sempre o símbolo da mente e você, o cavaleiro, que o controla. Deve haver alguém para controlar a mente. Se minha mente não é controlada por mim, o cavaleiro, então ela fica furiosa. Portanto, estou cavalgando o cavalo da minha mente. Agora minha mãe morre. Eu nasci de uma mulher me deu à luz, esta vestimenta. Então essa é minha mãe física no mundo de César. Agora minha mãe morre e eu tomo seu lugar porque deve haver um segundo nascimento. Devo ser o homem nascido 2 vezes. Mas o segundo, vou dar à luz a mim mesmo. Então eu tenho que me tornar a mãe. Portanto, meu segundo nascimento é quando dou à luz a mim mesmo. Então ela se tornou a mulher que agora é capaz de dar à luz a si mesma. Naquele sonho pequeno e simples, um enorme salto na direção certa em direção a este segundo nascimento. Então, essas 2 experiências, uma de 3 senhores, muito bem-humoradas, adormeci simplesmente com o desejo de ensinar a Bíblia. Então imaginei que estava ensinando a Bíblia e instruindo um grupo. Caí no sono de meus devaneios e caí em um sono de verdade, e aqui estou ensinando a Bíblia, explicando-a e dizendo-lhes como interpretá-la. Enquanto estou fazendo isso, de repente vejo essa luz e energia saindo da minha cabeça, uma cabeça enorme. Minha cabeça e rosto pareciam ter o dobro do tamanho. Bem, com toda essa energia e enorme poder, até meus joelhos pareciam estar irradiando energia. Pensei que agora faria algo a respeito. Eu pensei que estava acordado. Eu estava dormindo há 1 ou 2 horas e pensei que era um velório. Então eu saí da minha cama no meu apartamento do 3º andar, desci as escadas e pensei em ir ver Jean. Eu vou voar e vou pegar essa energia e simplesmente usá-la e voar. Então, quando desci as escadas, disse: que estúpido da minha parte. Eu poderia ter voado pela janela do 3º andar, então voltei para o 3º andar e decolei. Lá estou eu voando de 3 a 5 metros acima do solo com minha própria energia. Está escuro. É de manhã cedo e estou a caminho da casa de Jean. Digo a mim mesmo:
Não estou conseguindo uma boa visão de 15 pés, então simplesmente subirei um pouco mais alto e aumentei a altitude. Subi para ver melhor e pensei comigo mesmo: suponha que um policial atire em mim porque vê esse homem voando pelo espaço. Ele pode de repente atirar em mim. Pelo menos tentar. Mas eu disse a mim mesmo: não, ele não pode. Ele não pode me ver. Então, quando cheguei à casa de Jean, disse: não, a filha dela estará em casa agora e se eu incomodar a filha dela, ela vai me dar o inferno. Então pensei: agora irei para a casa de Maggie. Vou para a casa de Maggie. Mas, chegando lá, pensei: agora suponha que em vez de Maggie atender a porta, seu marido rei atenda. Isso seria terrível. Então eu voltei para casa novamente. Voltei para a cama e de repente coloquei minha mão para cima e ela subiu 18 centímetros acima da minha cabeça. Não conseguia sentir minha cabeça. Então, quando pude sentir minha cabeça, toda aquela sensação estranha desapareceu e estou mais uma vez normal, de volta à cama. Mas, ele disse, eu consegui. Sei que há algo em mim que é um poder, há uma sabedoria que não é conhecida por essa coisinha que coloco para dormir e acordo pela manhã. Há algo em mim agitando-se agora e eu provei isso antes de estar totalmente consciente de tudo o que fiz. Outro cavalheiro, e ele está aqui esta noite. Eu me encontrei em uma cidade antiga. Eu estava lá com o propósito de ensinar a todos a voar. Então eu tirei, sem máquina, e fiz o mais lindo mergulho de cisne, linda descida suave depois da decolagem e desci suavemente de costas. Então, naquele momento, olhei para cima e aqui está meu Jean. Sua Jean é muito querida para ele, e por acaso, ela é sua sogra. Lá ela está vestida com uma túnica de monge. Ela não tem mais de 20 anos, perfeitamente linda, vestida com uma túnica de monge. E ela pega minha mão em suas mãos e silenciosamente me parabeniza pela minha façanha. E então de repente mudou um pouco, e aqui está meu irmão Paulo ao meu lado. Eu tenho neste mundo de César um irmão cujo nome é Paulo. Naquele momento eu acordei. Eu estava totalmente acordado para fazer. Eu sabia que estava sonhando e estava fazendo o que estava fazendo. Você pode chamar de sonho dentro de um sonho, mas eu sabia que estava sonhando exatamente o que estava fazendo quando fiz. Portanto, aqui estamos nos tornando conscientes desse poder em nós e o usamos de muitas maneiras até que finalmente o padrão se desenvolva. E vem de repente, como um ladrão na noite. Ninguém sabe quando Cristo surgirá no homem, mas Cristo é o homem modelo, não um homem que andou na terra 2000 anos atrás. Quando caímos como um só homem, o padrão veio conosco ou nem mesmo conseguíamos respirar. Este é o poder dentro de nós, a sabedoria dentro de nós. E a única saída deste mundo de pecado e morte é pelo caminho de Cristo, que é o homem modelo. Então você começará com o nascimento de Cristo, você nascerá do alto, e tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras a respeito daquela criança embrulhada em panos, você experimentará. Será sua experiência, seu filho, seu nascimento, isso é um sinal de seu nascimento. Aí vem a descoberta da paternidade, de Deus e você é o Pai, Deus, pois o Filho dele te chama de Pai. Como esse é o grande mistério, como você pode, individualizado como pode aquele que dorme, individualizado como é ser um? Bem, se seu filho me chama de pai e ele é meu filho, então não somos um Deus, um Pai. Pois o seu Davi não vai ser outro senão o Davi que me chamou de pai. Existe apenas um Davi. E aquele tal Davi chamará a todos, quando isso se desdobrar dentro dele, Pai. Você saberá que é o Pai e conhecerá as Escrituras e que Deus é o Pai dele, porque falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Bem, se todo o vasto mundo de bilhões de nós tem essa experiência onde o Filho de Deus o chama de Pai,
e ele sabe disso. Já que não há incertezas quanto a esse relacionamento, então não somos todos um. Um Pai, um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. E é preciso que o Filho revele, pois ninguém jamais viu a Deus, mas o único Filho que está no seio do Pai ele o fez conhecido. Então você não pode olhar para mim e ver o Pai. Só o Filho pode me dizer que eu sou o Pai, e ele me diz isso na primeira pessoa, na experiência do tempo presente. Então você pode acreditar em mim ou não. Esse é o seu privilégio. Mas eu sei que você vai ter e depois que você tiver, você saberá a verdade de minhas palavras e você saberá que somos um. Você e eu somos na verdade um porque temos o mesmo Filho. Se formos o pai do mesmo Filho, então somos um pai. Portanto, ninguém nunca viu o Filho, ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem o Filho decida revelá-lo. Bem, se ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, você vai me dizer que o vê do lado de fora. Como você vai vê-lo do lado de fora quando apenas o Pai o conhece? Você nunca o verá do lado de fora. Este drama se desenrola dentro de você. É um drama divino, o drama da salvação, quando o Filho vem antes de você e te chama de Pai. Portanto, aqui esses dois devem vir primeiro. Então vem a divisão do templo onde você não toma o sangue de outro, o sangue de uma cabra, etc. Você toma o seu próprio sangue. Você está dividido de cima para baixo e na base da coluna está uma luz dourada e líquida. É o sangue de Deus e você é isso. Pois foi revelado a você apenas 4 meses antes que você é o pai do Filho unigênito de Deus. Então quem está dividido agora? É você, portanto. É Deus que está dividido de alto a baixo. É o sangue de Deus e é o seu sangue e você se funde com ele e sobe como profetizado nas Escrituras diretamente para o templo do seu próprio ser. Então a pomba descerá 2 anos e 9 meses depois e o sufocará de afeto. Quem é a pomba senão o símbolo do Espírito Santo que desce sobre ele e este é um drama completo. Daí em diante seu trabalho aqui está terminado e você apenas demora para contá-lo. Escreva ou diga a quem vai ouvir com atenção. Talvez eles escrevam ou talvez continuem contando. Mas você conta enquanto permanece pelos dias ou anos restantes. Então, quando você partir desta vez, você partirá para sempre. Você ascendeu ao céu, de volta àquela congregação divina. Portanto, Jesus Cristo não apenas indica o caminho, ele é o caminho. Jesus Cristo é o único caminho para Deus Pai e a união é simplesmente o desdobramento do padrão em você. Você não pode chegar mais perto do que quando o padrão se desdobra em você, não como algo externo, mas na primeira pessoa, experiência de tempo presente. Isso não está acontecendo com ele, está acontecendo comigo. E então essa é a união com Cristo, pois ele é o padrão. Cristo é o homem modelo. A coisa toda se desdobra dentro do indivíduo, e então ele sabe quem é Cristo. Então ele conhece o Evangelho, ele conhece as Escrituras. Portanto, embora fosse um homem capaz, brilhante e inteligente como meu amigo em Barbados, que resistiria e seria bloqueado por aquela coisinha, eu disse que ele me chamava de pai. Ele disse, não. Ele chamou Cristo de meu Senhor e não conseguiu superar aquela saliência, que os anciãos sempre chamavam de Pai, meu Senhor. Bem, cronologicamente falando, não era Davi do mundo antigo. Se você tomar cronologicamente, ele deveria ter vivido, o que ele não viveu, como entendemos, 1000 antes de Cristo. Aqui estamos em 2000 depois de Cristo, e aqui está um homem de apenas 63 anos que afirma que aquele que viveu há 3000 anos é seu filho. Eu te digo, ele é meu filho. Mais do que qualquer filho físico que me chama de pai. Ele tem 44 anos, mas não é mais meu filho.
Sua mãe me disse que eu o gerei, eu acredito nisso. Mas eu não tenho nenhuma mulher em Davi, ele não tem mãe. Eu o gerei, ele é meu filho, ele não tem mãe. Ao contrário do meu filho físico, que tem mãe, e eu tenho que acreditar que participei da criação de um corpo. Mas isso é puramente baseado na fé. Nesse caso, não há incerteza quando ele está diante de você e o chama de pai. Você sempre foi seu pai e ele sempre foi seu filho. E não há outro criador em trazê-lo para esse relacionamento de filho com pai. Portanto, não há mãe. Se você ler as Escrituras com atenção, apesar do fato de o livro de Ruth dar a ele uma mãe em Crônicas. Mas Crônicas não é tão completo quanto Samuel. Samuel é o livro que conta a história de Davi e a mais erudita de todas as críticas bíblicas, que é a Enciclopédia Bíblica, afirma abertamente que por tradição ele não tinha mãe. Mas as igrejas têm inserido, em toda a Escritura, apesar da advertência, não acrescente as palavras deste livro, e eles adicionaram versículo após versículo simplesmente, para construir as tradições do homem. Mas essas não são as revelações de Deus registradas pelos antigos. Portanto, quando novas edições são lançadas, excluímos tudo o que foi inserido e que não estava nos manuscritos originais. Então você vai encontrar muitas coisas inseridas e essa é aquela onde deram a ele uma mãe para dar razão no mundo. Porque como você pode ter um homem, e ele não tem uma mãe? Então, para dar um tratamento secular, eles colocaram uma mãe no quadro e Davi não tem mãe. Leia com atenção e você encontrará no livro de Samuel que ele não tem nenhuma. Além disso, você encontra no Salmo 2, falarei do decreto do Senhor, ele não falou de nenhuma mãe. Você é meu filho, hoje eu te gerei. Aqui ele é ungido do Senhor. Portanto, o único caminho para Deus é a união com Cristo. Não há outro caminho. E se há 3,5 bilhões de nós no mundo e amanhã 5 bilhões e talvez, eventualmente, 10 bilhões, não faz diferença. Esse é o cumprimento da profecia. Vou te dar descendentes mais numerosos do que você pode contar. Isso é dito de Ismael e nós somos Ismael, o asno selvagem cuja mão está contra todo homem e a mão de todo homem contra a sua. A pessoa mais gentil do mundo, pressione-o com força suficiente e ameace alguém que ele ama, e você descobrirá que ele não é tão gentil quanto pensava. Ele reagirá como um animal reagiria se pressionado com força suficiente. Ameace quem ele ama como uma criança, sua esposa ou marido, e se isso for realmente um afeto profundo, eles morrerão na tentativa de proteger o que amam. Bem, isso é sendo chamado de Ismael, sua mão contra cada homem e a mão de cada homem contra a sua. A guerra econômica é tão grande, na verdade mais do que a guerra. Quando as pessoas são empobrecidas pela ganância de outras, não apenas uma pessoa sofre, mas muitas sim. Em primeiro lugar, eles ficam constrangidos, são rebaixados à extrema pobreza e então, de novo, outro eufemismo em vez de chamá-lo de pobre, não, ele é desprivilegiado. Então, pegamos todas essas palavras e vestimos as afirmações tão duras, onde se as usarmos, veremos exatamente o que o homem é. Ele é pobre, ele não tem nada. Não, ele é desprivilegiado. Bem, uma pessoa pode ser desprivilegiada e ainda não ser pobre, mas eles não dizem isso. Eu te digo, o conflito começou. Estava tudo previsto. Vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Não foi porque você e eu fizemos algo errado, pois este é o plano de Deus e concordamos em sonhar em conjunto, cair nesses estados e depois sair desses estados depois de experimentá-los. Portanto, eu não considero justo o ímpio em um estado supremo, mas em cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal, ao deixar o paraíso após a serpente. Quando ele cai nesses estados,
ele cai em algo que é adorável ou desagradável. Aqueles que se encontram em um estado confortável, eles pensam que o mereceram por causa de algum passado. Não, eles não ganharam nada, estes são apenas estados. Hoje, dinheiro. Meu pai sempre dizia: o dinheiro não se importa com quem o possui. Portanto, não deixe ninguém dizer a você, porque um homem é rico, que eles são superiores de alguma forma. Se a maioria dos que têm dinheiro apenas voltasse uma geração ou mais, eles não gostariam de escrever sobre isso, não sua origem. Eles vão se gabar do fruto da árvore, mas não de como a árvore surgiu. Portanto, não deixe ninguém se gabar disso. Você pode ser o que quiser se conhecer esta lei. Eles são todos estados. Como eu me sentiria se fosse verdade? Em seguida, tente sentir o que você sentiria se fosse verdade. Então olhe em minha mente para a confirmação dessa suposição e veja meus amigos me parabenizando. Veja meus amigos simpatizarem comigo. Na verdade, eles estão tão alegres comigo que sei que estão vendo o que estou vendo. Agora deixe-me habituar-se a esta forma de pensar, e assim, quando for para a cama, sentir este estado. Quando eu acordar amanhã e tudo negar, sinta esse estado. O estado sentido ao qual volto constantemente torna-se meu lar, e esse lar se objetivou e se cristalizou em meu mundo. Mas nunca se esqueça da visão, mantenha a visão divina em tempos de dificuldade. A visão divina na história de Jesus Cristo, ele é o padrão. Portanto, não importa o que aconteça com você, sempre mantenha a visão divina em tempos de dificuldade. Você ouviu em palavras e um dia o experimentará. Você já ouviu isso? Eu disse exatamente o que aconteceu comigo e não estou sozinho. Nesta plateia outros que o experimentaram e muitos outros estão à beira disso. Posso te dizer, estou emocionado além da medida. Estou esperando ansiosamente que alguém, a qualquer momento, ou muitos, me diga, me ligue, escreva, eu tive o nascimento. Porque eu sei que depois disso, apenas 9 meses e os 3 principais acabaram. E então 2 anos e 9 meses depois, o que é isso? O que é 2 anos e 9 meses esperando para completar os 42 meses de revelação, ou os tempos, o tempo e meio um tempo, ou os 1260 dias. Esta é a medida entre o nascimento e sua plenitude quando a pomba desce. Portanto, não posso dar nada comparável a isso. Se esta noite você herdou, pelo uso da lei, $1 milhão, $1 bilhão, como poderia ser comparado à partida do mundo no qual você caiu e voltou enriquecido porque ninguém está voltando pobre? Todos estão voltando enriquecidos porque somos os deuses. Nós descemos com um propósito. Todo aquele que retorna por meio de Cristo, e não há outro caminho a não ser pelo caminho de Cristo, volta diretamente para o único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de tudo. Há alegria no céu porque um voltou e eles estão subindo um após o outro. Então você a terá e dirá aos outros para encorajá-los a se apegar à visão e manter a fé até o fim. E então, eventualmente, tudo voltará. Quando todas essas máscaras estão removidas, a máscara branca, a máscara rosa, a máscara preta, nunca fomos as máscaras que usamos. Éramos os deuses que éramos antes da queda e ainda somos os deuses que éramos, apenas realçados em razão da experiência da queda, pois descemos para a morte e vencemos a morte. Morreu como homem, sim. Ainda assim, superou a morte. Além de assumir que você não precisa da ajuda de nenhum ser neste mundo. O poder dentro de você pode fazer tudo. É Cristo. Assuma o conceito mais nobre de si mesmo, de que você é honrado neste mundo, uma sensação agradável. Não entre os homens, colocando pequenas coisas engraçadas em você, mas para se sentir honrado. Você se sente digno. Não importa onde você vá,
Você se sente bem-vindo, não há portas fechadas, independentemente das limitações presentes, não há portas fechadas. E você sente e anda dessa maneira. Então, posso dizer-lhe que as portas se abrirão, tudo. Então, sem problemas, sem batalhas para lutar, você sabe quem você é. Você é Deus. Você não precisa sair na rua e gritar, eu sou Deus, mas você sabe disso. Isso é muito maior do que falar e tentar persuadir os outros de que você e eles não são, porque não há ninguém que não seja Deus. Todo filho nascido de mulher é aquele que descende da sociedade divina. Todos. E aquele por um caminho, e apenas um caminho vai voltar depois que sua jornada terminar. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Não entendo por que quando uma criança nasce aqui neste mundo material às vezes, na idade de 2, 3 ou 4 anos sai. Resposta. Senhor, a partida deste mundo não é a morte. É uma lição para os que ficaram para trás. O indivíduo que sai deste mundo encontra-se instantaneamente restaurado em um corpo, o mesmo de antes, mais novo. Inexplicavelmente novo em um mundo exatamente como este, ainda que terrestre, e ele está em um ambiente mais adequado para o trabalho a ser feito nele. Esse trabalho é o desdobramento desse homem padrão. Sua entrada aqui poderia ser a lição mais fantástica para os pais. Tem em Nova York 2 queridinhos. Eles se conheceram na minha reunião em um encontro às cegas. Ela tinha apenas o suficiente para ir a Paris e ele ainda não tinha estado em Paris na época. Ela disse, Neville, parece loucura. Só tenho uma rapidinha, uma semana e tenho que morar em um lugarzinho bem modesto, mas tenho saudades de ir para Paris. Eu não conheço ninguém lá. Você acha que eu sou uma tola? Eu disse não. No que me diz respeito, faça tudo o que seu coração desejar. Então ela comprou sua pequena passagem de ida e volta para Paris. Na segunda noite em que ela esteve lá, ela saiu em um encontro às cegas e conheceu o homem. Ele já foi casado 5 vezes, sem filhos e divorciado cada um. Ele era fabulosamente rico e um sujeito muito legal, muitos anos mais velho que ela. Ela era uma garota linda, uma modelo por aí com seus 30 e poucos anos e ele era um homem há anos. Não por seus padrões, pois ele sempre se sentiu com 20, e ainda tem aos 77. Mas eles foram abençoados com um garotinho, o pequeno Leury. E 2 anos depois foram abençoados com um segundo e deram o nome dele em minha homenagem, Neville. Bem, Leury foi morto há 2 semanas no último sábado em Londres. Ele estava na faculdade, 1º ano. Receberam um telegrama dizendo que ele havia sofrido um acidente de carro fatal. Agora ele tem todo o dinheiro do mundo. Ele planejou tudo para Leury. Agora, esta é uma lição para Joseph e Louise. Eles aprenderão. Esse dinheiro não é tudo. Eles tentaram protegê-lo contra tudo neste mundo, estabelecendo fundos fiduciários, este, aquele e outro. Agora é uma lição para José aprender aos 77 anos, pois eles não podem trazê-lo de volta. Mas Leury está vivo. Leury não está morto. Leury é restaurado à vida. Ele não está mutilado como estava nesta morte súbita no acidente de carro. Não falta nada. Ele é um jovem restaurado, um belo jovem, assim como era quando estava aqui aos 17 anos. Ele era um sujeito extraordinariamente bonito, um pouco mais alto do que eu e com evidência de ficar ainda mais alto do que isso. Ele era um querido perfeito. Ele não precisa de sua almofada de dólares e centavos. Mas eles precisavam de uma lição com a perda. E então eles clamam, como você tem nas Escrituras. Ó Absalão, meu filho, meu filho. Oxalá eu tivesse morrido em seu lugar.
Então ele teve que aprender uma lição com a morte de seu filho. Portanto, descobriremos no final que a misericórdia infinita fez tudo. Não parece certo, mas eu digo a você que Deus é infinitamente misericordioso e nós somos os deuses. Você não pensaria quando você vê a desumanidade do homem para o homem. Mas ele ainda é infinitamente misericordioso. Mas eu lhe digo, vocês são os deuses mencionados no Salmo 82, que os estudiosos afirmam ser o salmo mais difícil dos 150, e a ideia, disse este grande estudioso Thomas Shane, que foi o editor encarregado da enciclopédia bíblica. Ele pegou esses manuscritos antigos e era o editor responsável. O volume é grosso, hoje é publicado em 4 volumes, cada um assim tão grande, e é considerado o mais erudito da alta crítica bíblica. Ele disse que as ideias deste salmo podiam ser para qualquer pessoa, mas seu significado há muito se perdeu para nós. Não temos nenhum entendimento realmente porque ele não pode conceber que Deus e os deuses, e que Deus está dizendo aos deuses que vocês são filhos do Altíssimo. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Então vem a queda, um homem contendo todos os homens. Então o retorno àquela felicidade divina, mas além do sonho mais selvagem de qualquer coisa conhecida aqui. Pois você não pode conceber o que você excluiu ao vir aqui. Todos nós sofremos de amnésia total. Então, quando você retorna à glória que era sua antes que o mundo existisse. Mas você traz de volta a glória da experiência de vencer a morte. Pois os deuses não podem morrer, então eles tiveram que realmente entrar em um estado onde morrem como homens, e ainda assim não podem morrer, portanto, eles venceram a morte. Então, o poder criativo de Deus é aumentado porque todos nós voltamos trazendo talentos que temos exercitado e aumentado. Descemos com o nosso talento, voltamos com o nosso talento multiplicado e o poder de Deus é aumentado muito. E todos são um só Deus. Há apenas um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não há maior confissão de fé do que essa. No minuto em que você começa outros deuses, coloque qualquer homem como uma pessoa importante, você está criando outro Deus. E não. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não há outro. Essa é a nossa maior confissão, o Shema. Agora o tempo acabou. Até sexta-feira. Obrigado. Agora vamos entrar no silêncio.